Agora chegou a parte interessante, que é a parte de depurar, né? Eu vou começar a ficar mais, focar mais nisso, né? Eu vou colocar um breakpoint, a maioria de vocês já conhece como funciona o breakpoint, e eu vou selecionar a opção de debugging, né? Usar o nosso a nossa launch que definiu como debug. Parou aqui, né? Essa função create node ll, ela foi definida aqui. Create node aqui em cima. Create node ll. Quando a gente depura, olha só, como essa biblioteca, ela de fato está linkada e a gente tem acesso ao código-fonte dela, se a gente der um F11 ou clicar nesse ícone aqui, a gente consegue depurar, inclusive, a sua própria execução. Então, a gente consegue depurar nossas tags ou componentes também, de uma maneira bem interessante. Ah, mas Adriano, eu poderia, sei lá, ter colocado um TXT aqui no include e eu poderia ter depurado isso facilmente sem precisar fazer essa configuração toda do mesmo build. Teria. Teria essa possibilidade também. Claro que isso vai ficar um pouco mais complicado quando você aumentar a quantidade de arquivos, né? Mas por que é importante a gente respeitar essa mecânica do cabeçalho em si? Um maluco que criou um livro chamado Arquitetura Limpa, ele explicou alguns conceitos de orientação a objeto usando C. E você pensa, nossa, orientação a objeto não é em linguagens modernas? Mas dá para fazer isso tudo em C também. E ele fala uma coisa muito interessante sobre os arquivos de cabeçalho, né? Que ela é a interface perfeita, né? A partir dela, eu posso ter um binário, meu executável principal, ela não vai depender diretamente da implementação das bibliotecas, e sim somente da interface. Qualquer implementação que respeitar aquela interface vai conseguir ser integrada ao meu executável. Então é mais uma questão de conceito mesmo. Ah, então, se vocês implementarem essas configurações aqui, eu dei um exemplo só com uma TAD, né? Eu tenho um projeto aqui que eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas que tem umas 3 TADs, 3 tipos de árvores diferentes. E eu fiz elas de uma maneira genérica, ou seja, basta eu copiar esta pasta aqui. Como, se você ver aqui nas definições, eu fiz uma loucura para fazer com que o tipo de dado fosse genérico e fosse resolvido internamente por funções que eu também passava por parâmetro. Essa estrutura aqui vai funcionar com qualquer tipo que eu queira. Então eu posso reutilizar isso aqui 1 milhão de vezes em qualquer tipo de questão. Bem, agora sobre depuração, né? Eu vi muita gente na sala usando breakpoint. Isso aqui já é mais do que suficiente para você resolver quase todos os problemas, né? Mas é interessante a gente explorar também todos os tipos de breakpoint que a gente tem disponível, né? Então, se a gente clicar com o botão direito e ver as opções, a gente vai ter o breakpoint normal, a gente tem o ponto condicional, isso é muito interessante, ele é como se fosse um if, um if, e ele vai parar naquela linha como se fosse um breakpoint mesmo, se uma condição for cumprida, né? Então eu vou colocar aqui um exemplo bem interessante aqui, vou colocar um if, declarar um inteiro primeiro, a igual a 1, né? Então eu vou colocar um breakpoint aqui, breakpoint condicional, e eu vou falar, olha só, se A for igual a 1, você para nessa linha aqui. Vou fazer o rebuild. Ai, print do Python, desculpa. Por isso que estava errado. Debugar de novo. Olha só, parei no breakpoint, por quê? Porque A é igual a 1. Mas se A fosse 0, né, o que aconteceria aqui? Ele executaria o código completo, mostraria o 0 aqui e não pararia em canto nenhum, né? Isso aqui é muito interessante caso você tenha um caso tipo um caso muito específico e você não quer ir pulando de linha por linha até chegar nele. Imagina que você tem um for com 300 interações
mas você quer debugar especificamente interação 250, né? Você não precisa andar interação por interação, você usa um breakpoint condicional. É uma possibilidade. E para quem coloca print em todo lugar do código, porque não sabe o que está acontecendo com o seu próprio código, e coloca aquele print, chegou aqui, passou ali, né? Existe o breakpoint, na verdade log point, que ele não vai servir para nada a não ser printar alguma mensagem no console de debug. Então eu vou falar aqui, ó, passou aqui, passou aqui, né? Vou colocar aqui em cima, na verdade. Log point. Se você vir aqui no console de depuração, você vai ver a mensagem, passou aqui. Né? Então você não precisa ficar poluindo o seu código com prints desnecessários, prints que você vai esquecer mais tarde, onde colocou. Tá, agora uma outra coisa interessante também, que na verdade a galera que já manja do básico do breakpoint e faz o debug certinho, já explora isso muito bem. Que é esse painel, né, de Run and Debug. Através dele você vai conseguir ver todas as variáveis locais, né, ver a referência da variável, ver o que ela está guardando, né. Você consegue ver coisas bem específicas através do AT e você consegue ver a pilha de chamadas de funções através da callstack. Isso aqui é essencial quando você mexe com recursão, né? Por enquanto não é o nosso caso. Quando vocês estiverem quebrando a cabeça com recursão, vocês tentem aprender sobre a callstack. Por exemplo, eu declarei um node, né? Dentro dele ele tem um tipo de dado. Esse tipo de dado a gente não consegue saber o que ele é, porque por padrão essa estrutura aqui ela é genérica, tipo void. Mas eu sei que vai ser um char, um string, né? Um ponteiro de char. Então o que eu posso fazer? Eu posso adicionar o data especificamente para o watch, né? Eu posso editar toda essa definição maluca aqui e fazer um cache para o char, aquele cache que você já conhece. E eu consigo, olha só, ter acesso. Agora eu consigo traduzir o que aquele data é e consigo ter acesso ao valor dele, né? Apesar de ser uma loucura, né? Olha só o tanto de cache que a gente está fazendo aqui, mas enfim, é muito útil, né? Quando a gente mexe com a referência, a gente pode ver esse valor aqui, independente do escopo de função que a gente está. Então, eu sugiro que vocês explorem esse tipo de coisa aqui.